ficar calibrando o que as pessoas fazem em relação a você para saber se você é amado, se você é querido, se você está sendo aprovado ali no que você está fazendo. Então, acho que as pessoas deveriam desejar mais esse lugar de ter a personalidade forte, que na verdade é aquela força inútil ali, né? De você estar no embate. E menos essa cabeça de que você aceita tudo, né? E você fica querendo que te deem tudo, que te forneçam. É que, na verdade, nenhuma camada da personalidade tá errada, né? Não é tá. bom explicar isso para as pessoas não acharem, então se eu exatamente. sou quinta camada, meu filho, isso tá errado. Não. É que elas têm os seus momentos de tá errado é você ficar estagnado, né, naquilo. Exato. Tá errado você não então, buscar assim, mais. Um adolescente que está na quinta camada, que ele tem essa postura um pouco mais rebelde, revolucionária, ok, é isso é o esperado. Uma criança, né, que está na quarta camada, que ela ainda vive ali, gira em torno do amor dos pais e tudo mais, ok. Então, assim, tem a hora certa das coisas acontecerem, né? Só que se você perpetua ali a quarta camada, a sua existência inteira gira em torno disso, então aí sim a gente tem um problema, né? Que é uma grande treta. Essa coisa da quarta camada, até eu conhecer o professor Olavo e ler sobre isso e tal, eu não fazia ideia de que existia, né, uma teoria que tratava sobre esses estágios de personalidade das pessoas, mas é muito engraçado, porque mesmo sem dar nome, a gente sabe quando a gente percebe isso, né? E é não muito uma coisa doido que ele tira da cabeça dele que não tem. Isso aí é totalmente perceptível e rastreável. Você consegue perceber isso. Depois você escuta falar, você fala, cara, é verdade. Você percebe até em você. Nossa, eu já tive uma certa motivação e hoje em dia eu mudei. Por que será que eu mudei? Você amadureceu. Ô, Mila, eu fazendo papel de... que eu tenho uma curiosidade que eu acho que seria legal falar sobre isso, que é... A jornalista que existe dentro dela. Desculpa, não gente. Não aguenta. Eu só fico preocupado com uma coisa, porque vocês estão falando... Todas vocês conhecem essas ideias, né? A quarta, quinta... Vai, e o cara tá nos comentários agora... Perdido. Que raios é isso de quarta? Qual que é a primeira? Exato. Qual que é a 12ª? Então, era isso que eu ia pedir, porque talvez as pessoas não entendam. Eu, como aluna, já sei explicar. Exatamente o que é. Mas fala um pouco dessas camadas. Vamos lá. Eu achei interessante a primeira coisa, serem 12. Por que são 12? Porque é tudo baseado no simbolismo. 12, ele é um... Desculpa. Porque 13 ia pegar mal, então, entendeu? Não, é sério 12. Isso. É uma bela pergunta essa. Se você perceber, existem vários 12, né? São 12 notas musicais, são 12 meses do ano. 12 trabalhos de Hércules, 12 a passagem do Sol pelas 12 casas do Zodíaco também. São 12 casas do Zodíaco, 12 signos, né? Então, 12 pra gente é simbolismo de tudo que é completo, de completude, né? De tudo que é inteiro pra gente. Então, quando o Olavo vem deduzindo essa teoria, que não é uma teoria, é uma descrição dos estágios, ele se baseia justamente no simbolismo. Se você consegue muito facilmente fazer uma correlação, por exemplo, com os 12 signos do Zodíaco. Né? Então, existe realmente esse simbolismo do número 12 com tudo que é completo. Né? Então, se a gente está falando de ser humano, a gente está falando dessa completude para a gente. Então, o que seriam as 12 camadas, né? Na primeira camada é a entrada do ser humano na existência, né? Do ente no ser. Então, você entra no ser na segunda camada. É como se, na verdade, a primeira e a segunda camada, elas são camadas inconscientes. Ela não depende da sua vontade, não depende da sua consciência de que aquilo está acontecendo. Existiu, já foi. Você existiu, entrou na existência, você já é um ser, você é um ente, então você já entrou na primeira camada. É uma camada meio que já existente, né? Antes da sua consciência. Na segunda camada, seria a camada da hereditariedade. Então, existe escolas, né, de psicologias que estudam isso. Por exemplo, o psiquiatra Zonde, ele fala sobre o inconsciente familiar. Ele diz que você está fadado a repetir os insucessos e as vitórias dos seus antepassados. Forte isso. É forte e é muito real, se você parar para pensar, né? Então, existe hoje em dia até a constelação familiar que as pessoas fazem, né? Então, existe uma gama ali de acontecimentos imbricados entre você e a sua família, em todos os teus antepassados. E aí, o meu irmão, ele faz até uma... Só para vocês saberem, meu irmão é o Ítalo Marcilli, né? E tudo que eu sei, que eu aprendi... veio muito dele, né, em relação às camadas. Do professor Olavo também, mas o meu irmão, ele aprimorou essa teoria.
Então, ele dá até uma contribuição pessoal dele ali, particular, que ele fala sobre os seus maiores antepassados, seus primeiros antepassados, que seria Adão e Noé. E aí ele faz lá toda uma dedução metafísica que eu seria incapaz de fazer aqui, né? Mas ele deu uma contribuição para tentar explicar o que seria essa motivação da segunda camada, né? Então, o professor Olavo chama de camada da hereditariedade, né? Você repetiria os insucessos e as vitórias dos seus familiares. A partir dali, vem a terceira camada, que é a camada do seu aprendizado. Então, um bebezinho, ele já começa com a primeira motivação dele. É aprender. Ele está tentando aprender de tudo do mundo. Ele tenta pegar as formas, entender qual é a correlação entre as proporções, né? Um bebezinho fica ali horas brincando num brinquedinho de encaixar círculozinho com círculozinho, né? Então, aquela é a motivação dele. Ah, Mila, mas eu também tenho essa motivação. Eu adoro aprender. Não, mas você aprende por outros motivos, né? Você aprende para se mostrar, né? Você aprende para ganhar dinheiro. Então, uma outra motivação que está por detrás disso, né? O bebezinho, ele aprende para aprender. Ele ainda não entende sobre o mundo. Ele está tentando entender como é que funciona o mundo de fato. Depois da terceira camada, depois que ele já reconheceu como funciona o mundo e as proporções e tudo, ele vai para a quarta camada. Ele já entendeu sobre o mundo e agora ele quer entender sobre o mundo interior dele, sobre os afetos. Então, ele vai percorrer ali aquele território da sensibilidade dele. Ele começa a perceber que a mãe dele ama ele, que o pai ama, né? Todas as relações de afeto com o irmão, com o primo, com o avô. E é aqui que começa a galera a ficar, né? É aí que começa o problema. Daí, então, chega na quarta camada e acabou, o povo não sai mais. Mas por que aí começa o problema? Porque os pais e as mães e os pais, eles provavelmente também não estão saíram, ali, eles estão parados ali naquela quarta camada. Então, eles não sabem entregar para a criança, né, um amor que é benévolo, um amor que é desinteressado, um amor que é dado simplesmente porque é seu dever ensinar a criança e entregar esse amor para ela. Então ela espera algo em troca. Sem isso meio que mas aí ela espera algo em troca e isso retroalimenta a quarta camada da criança, que dela, e aí vira uma bola de neve. Muitas pessoas têm filho hoje em dia para se satisfazer, para satisfazer alguma coisa na cabeça dela, para participar ali no seu meio, todo mundo tem filho, você também quer ter por causa disso. Então não tem essa coisa assim do filho ser uma consequência do seu amor com seu marido, entendeu? Não tem essa coisa do seu filho ser um dever seu, que você tem que entregar tudo, você não tem que exigir nada de fora. É aqui. Se eu falar que filho não é direito, já é. Aí ferrou. Aqui que começa. Mas é verdade, as pessoas acham que hoje em dia ter filho é um direito que a pessoa tem. Tá, e só para o pessoal entender por que a gente tá falando disso, para contextualizar. E aí, por que a gente tá falando de camadas de personalidade, aproveitando que a gente parou na quarta, em relacionamento? Porque geralmente quem está preso em camadas mais baixas, que não amadureceu, acaba tendo um relacionamento ruim. Exatamente porque você acabou de falar isso dos afetos, né? Que a pessoa acaba botando na mão da outra a felicidade dela. Sim, isso é causa de muitos relacionamentos abusivos, inclusive. Porque o que é o abuso psicológico que a pessoa faz com a outra e afetivo? A pessoa que está na quarta camada, ela aceita qualquer tipo de migalha de afeto e de amor que você dá para ela. Então, por exemplo, uma mensagenzinha no WhatsApp já é o suficiente pra pessoa sentir, meu Deus, eu acho que ele me ama. Curtiu minha foto. Curtiu a foto. As pessoas acham isso hoje em dia. Acham. Meu ex-namorado terminou comigo, mas ele continua vendo meu story. Porra, sim, e daí? E daí? Ele ainda te segue, ele tá ali, ele clica, não quer dizer que ele te ama, não quer dizer que ele ainda te quer, que ele quer voltar com você. As pessoas buscam em qualquer sinal de atenção, de qualquer coisa, um motivo para se sentir amado, um motivo para se sentir querido e aprovado. E só para introduzir também o porquê que chamei Mariana para esse papo, porque Mariana Vamos descobrir agora. Um curso que chama Desconstruindo o Feminismo. E eu acho que um ambiente mais propício para o feminismo, do jeito que ele foi criado e é disseminado hoje, é justamente um ambiente onde as pessoas não estão maduras o suficiente. E geralmente elas estão querendo afeto, querendo afirmação. E aí o feminismo vem para isso. Então a gente vai tentar linkar todas essas coisas. Só para eu explicar, porque o Boludinho também estava ali
Não, mas eu queria continuar nas camadas. Vamos nas camadas, só Poxa, pra são 12. O pessoal parou num terço do caminho e ficou. É isso aí. Eu não vou chegar até a 12ª, não. Vou só até a 8ª. Então vai. Vamos resumir, então. Vai. Na 4ª camada, você tem essa motivação, né? Que é a motivação de você se sentir querido, de você entender se você é amado nesse mundo. Todo mundo precisa disso. Toda criança precisa passar por isso. Né? O ser humano ele é um ser relacional. Então, é necessário que você seja amado em algum momento da sua vida. E seria o ideal que você recebesse isso dos seus pais, porque eles são ali o seu... É onde você procura o seu porto seguro, né? Onde você deveria aprender a como amar também as outras pessoas, né? E aí, uma vez que você percebe e consegue entender que você é de fato amado, que as pessoas conseguem amar desinteressadamente, que elas não querem nada em troca de você, elas te dão simplesmente porque elas gostam e te amam de verdade, benevolamente, você então passa para a 5ª camada, que é o lugar onde você tenta se autoafirmar, né? É a autodeterminação do ego. O que seria isso? Você entendeu que você é amado e agora você pode usar a sua força, você pode praticar alguma coisa no mundo de fato. Você pode entender se você tem força de fato no mundo ou não, fora dos seus afetos.